Olá, pessoal! Tem coisa melhor do que a gente bater papo com gente interessante, gente inteligente e o melhor, a gente gravar num espaço que a gente ama? Não, né? E é assim que a gente grava o Eu Sou de hoje, porque o nosso convidado é o Eric Facioli, que vocês vão ficar íntimos também, conhecer um pouquinho da história dele. E a gente está gravando hoje aqui no Projeto Cordão, que eu encho a boca para falar de tanto que eu gosto desse lugar. E acabou de ter, inclusive, o Festival de Inverno, que foi um arraso. E a gente está gravando aqui em frente à livraria do projeto, que é a Livraria Contra a Corrente, que é um lugar que, além de tudo, é lindo, né? Cheio de conteúdo maravilhoso e a única livraria de Avaré hoje, né? Então, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer imenso ter você aqui comigo hoje e me receber aqui com a nossa equipe, né? Imagina, o prazer é nosso, né? O prazer é meu, tudo meu. Obrigado pelo convite, obrigado por vir aqui. Tudo isso que você falou desse lugar é isso mesmo. A gente que trabalha aqui ama isso daqui, adora, vive isso daqui. Você imagina durante o dia você poder dar uma volta, pegar uma amora no pé, pegar um tomatinho na horta. Então é muito gostoso realmente. O trabalho é pesado, é duro, mas a gente tem um ambiente muito gostoso, muito agradável O aqui. ambiente ajuda a deixar o trabalho mais tranquilo. Ah, sem dúvida, né? E aí hoje, à noite, que a gente está gravando, tá uma noite linda aqui em Avaré, que costuma ventar tanto, né? Hoje tá uma noite super agradável. E a gente tem os acompanhantes aqui em volta, ó. Se vocês perceberem, aí não sei se sai no áudio, mas tem grilo, tem um monte de barulhinho de bicho participando aqui com a gente hoje do nosso bate-papo. É verdade. Vamos começar então, a gente está com alguns exemplares aqui da editora Contra a Corrente, porque o Eric, ele é coordenador editorial da editora Contra a Corrente, que também fica aqui no projeto. É, eu quero que você se apresente para todo mundo aí que está assistindo a gente, e depois eu quero que você dê uma passada também na apresentação do projeto, que tanto de coisa boa que tem aqui. Ah, um prazer. Bom, você já me apresentou, meu nome é Eric. É... A minha vida inteira trabalhei com jornalismo, praticamente toda a vida, desde os 14 anos trabalhando com isso, começando com jornal na escola, depois aos 16 trabalhando em jornal, e depois não parei mais, sempre trabalhando em vários lugares, vários, rádios, emissoras de TV, jornais, revista, internet. Comecei lá quando começou a internet, eu trabalhava numa agência de notícias. Então, assim, a minha vida ela foi inteira dedicada ao jornalismo, né? Esse era o meu sonho de infância e tô nele até hoje, com 50 anos, então já faz um tempinho já que eu tô nessa área. Então, eu gosto muito do jornalismo e tive a oportunidade, faz pouco tempo que eu tô na editora, faz perto de um ano que eu tô trabalhando. Já tinha aqui o envolvimento com o Projeto Cordão, mas não trabalhava na editora. E daí surgiu o convite para fazer esse trabalho de coordenação editorial. E tem sido um trabalho fantástico, porque a gente tem algumas oportunidades aqui que no jornalismo do interior, onde eu sempre atuei, você não tem. Você conversa com pessoas de altíssimo nível, intelectuais, você aprende muito, é muito gostoso você conversar com o autor desse livro aqui, por exemplo, Luiz Gama contra o Império, que é um livro maravilhoso, que é o Bruno, acabou de ganhar o prêmio Jabuti, né, um livro maravilhoso, não com esse livro, mas ele ganhou o prêmio Jabuti essa semana, inclusive. Aí você pega um livro como esse aqui, Pensando como Negro, do Adilson Moreira, Adilson José Moreira, que é uma referência. Aí você trabalha com, por exemplo, você trabalha com... nós vamos fazer agora um livro do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. A gente faz livro do Zanin, que é ministro do STF. Você trabalha com o Bresser Pereira, que foi ministro da Economia. Quem mais? Beluso, que foi secretário de Estado, também muito conhecido. Então você tem contato com muitas pessoas que são muito interessantes, né? Eu confesso que eu estava até meio um pouco cansado, assim, sabe? Já querendo somar o tempo de aposentadoria do INSS quando surgiu essa oportunidade. Então é um trabalho muito interessante. E imaginar que numa cidade do interior como Avaré você tem uma editora tão relevante que discute temas tão importantes, né? De uma maneira tão plural, tão abrangente, eu acho que é um privilégio, assim, depois de tanto tempo trabalhando no mercado jornalístico, isso para mim é como se fosse uma premiação, sabe? Sou muito feliz em trabalhar aqui na editora Contra a Corrente e fazer esse trabalho que é auxiliar
nessa produção de livros. Legal. E aproveitando o ensejo, você citou o Prêmio Jabuti, a gente tem o ganhador do Jabuti. Isso. Aliás, ele está concorrendo ao É, Prêmio Jabuti. esse daqui, Esse que é é o o Bruno, ganhador. esse que é o Bruno, ele foi ganhador desse ano do prêmio. Aliás, foi anteontem, faz 2 dias. Foi o Aham. ganhador do Prêmio Jabuti, não com este livro, mas o mesmo tema, Luiz Gama. E esse aqui é um livro aprimorado, um livro, é uma biografia, né, do Luiz Gama. Ele é autor nosso agora. E nós tivemos 2 finalistas, esses sim livros da editora do Prêmio Jabuti, que para quem não sabe é a maior premiação literária do Brasil, né? Uhum. Então esse daqui, Resiliência e Deslealdade Constitucional, uma década de crise, e esse também livro aqui, As Doutrinas Econômicas. Ele é uma série de livros, esse é o primeiro, né? Ele fala aqui de 1776 a 1870. Esses 2 livros foram finalistas, ficaram entre os 5 do Prêmio Jabuti desse ano, né? Sim. Então, nossa equipe esteve lá em São Paulo, participando do Hum. cerimonial, e a gente recebe um selo, né? Um de economia e outra de direito. Isso que eu ia dizer. É, E são lindos os livros, né? Super, a capa é super bonita. A gente estava falando sobre isso também. isso. Além do conteúdo, existe todo um trabalho gráfico de diagramação. Falei certo? Falou. Ele estava me explicando um pouquinho aqui, porque até o livro chegar a ser produzido, a ser impresso, tem um longo caminho. Tem. E o Eric, ele facilita esse caminho, né? Esse é meio que a sua função, é fazer realmente o trabalho até o livro sair do forno. Isso, é isso mesmo. Eu conheço um pouquinho de cada área Uhum. e tem os especialistas em cada área. A minha função é fazer esses especialistas fazerem o livro no cronograma certo, no tempo certo, né? Então, por exemplo, chega aqui pra gente a gente chama de original, né? Que é um arquivo, geralmente em Word, e aí você vai trabalhar. Primeiro você vai fazer um trabalho, você vai mandar para um preparador de texto, dar uma olhada no texto geral, fazer uma primeira revisão, depois vem a parte de padronização, que também é muito importante. Porque tem que seguir regras da ABNT, inclusive, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem tudo isso. Essa é a regra geral. E no nosso caso aqui, a gente tem um manual, né, que segue a ABNT. Então a gente tem que seguir tudo isso, como que vai ser feita a referência, como que escreve tal palavra, se é maiúsculo, minúscula, se tem, como é que fica o ponto final, a vírgula, são detalhes assim. Então essa pessoa cuida de tudo isso. Paralelamente já tem alguém fazendo o projeto gráfico do livro, um designer normalmente, que ele vai ler o livro, ler uma parte do livro, em cima daquilo ele vai ter referências para poder fazer isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Esse livro aqui, que é um livro que eu amo de paixão, Luiz Gama contra o Império, esse tipo de fonte que foi utilizado aqui, né, esse tipo de letra, para a pessoa entender mais fácil, é o tipo de fonte que se utilizava na época do Luiz Gama, 1800 e lá vai, na época do Império. Era uma fonte tradicional, por isso que foi escolhida essa fonte. Né? Então, cada detalhezinho, cada até as detalhe, cores, né? Tudo tem um exatamente, sentido, né? tudo faz. E isso fica muito claro à medida que a gente vai conhecendo o personagem e conhecendo o processo e conhecendo a história das pessoas, né? Que nem Tem que nesse caso do conhecer. Luiz Gama, que é a biografia dele, né? Tem que conhecer. Aí depois desse trabalho de projeto gráfico e revisão, vem a diagramação, que é montar a página do livro, é feito tudo isso, e tudo isso sempre passando por processo de revisão. Depois que isso está tudo pronto, passou por uma série de revisões, a gente confere tudo, tem uma parte burocrática que a gente faz, que é fazer ficha catalográfica, ISBN, né? Ficha catalográfica é um número, geralmente é esse aqui que está no... Como é que chama isso aqui mesmo? Esqueci. Código de barra? Código de barras, né? É o mesmo número que está aqui, e isso aqui é uma coisa internacional. Que é uma identidade do livro, deve ser. Exatamente, para você colocar nas bibliotecas e tal. Então. Legal. E daí, por fim, aqui no nosso caso, ele também vai virar e-book. Depois que foi feito todo esse trabalho, aí ele vai para uma empresa, é um serviço terceirizado, que vai fazer a transformação dele em um arquivo em e-book, e daí as pessoas vão poder ler no Kindle, vão poder ler em outros leitores, né, de livro,
né, e comprar, vai para todas as plataformas, Amazon, as principais livrarias. Então você vê que é um trabalho gigante, parece que é pouco, mas ele é gigantesco. Nessa fase... Não, mas não parece que é pouco. É, né? Pelo que você está falando aqui, eu já senti que realmente exige-se muito esforço, não só do escritor, do autor, né? Mas também de uma equipe que está por trás para isso se tornar uma realidade, né? Você falou do autor. O autor pesquisa esse tema faz 20 anos. O autor desse livro é um rapaz jovem ainda, né? O Bruno Lima. Nós tivemos o prazer de recebê-lo aqui, inclusive, aqui no Projeto livraria, Cordão, né? Exatamente, ele veio fazer o lançamento aqui e mais 30 em todo o Brasil. E de primeira mão vai estar no STF fazendo o lançamento em novembro também. Então, ele ficou 20 anos pesquisando isso. Isso aqui começou lá na faculdade, depois ele fez o mestrado, o doutorado. E lá na Alemanha, você vê que às vezes... Ele mora na Alemanha, Ele mora né? na Alemanha, mora em Frankfurt. Lá na Alemanha, os pesquisadores falaram, puxa, mas que interessante que esse Luiz Gama. Então você vai vir aqui pesquisar o Luiz Gama. Ele está pesquisando o Luiz Gama na Alemanha, na Universidade de Frankfurt. Que legal. Né? Então, você vê 20 anos de pesquisa, né? E o processo aqui do livro, às vezes, que nem esse daqui mesmo, ele durou mais de um ano, esse processo que eu estou falando para você. Até chegar na prateleira da livraria. Até chegar na prateleira da livraria. Até ele chegar aqui. E foi um aprendizado muito grande com esse livro aí também. E sabe uma coisa interessante que eu fiquei pensando? Às vezes pode ser uma dúvida do pessoal que está assistindo a gente. A gente tem a livraria aqui, Contracorrente, que fica aqui dentro do projeto, que funciona durante a semana, também fica aberta durante os eventos que acontecem aqui. E tem a editora Contracorrente, que também funciona aqui atrás. Mas a livraria, ela não vende somente os livros da editora Contracorrente. Ela tem vários livros, inclusive eu, como sou apaixonada por poesia, já vi vários ali. Vi Manuel de Barros, vi Cecília Meirelles, vi muita coisa boa ali. E já levou um de poesia também, né? Exatamente, esse daqui é o meu, que eu achei interessantíssimo, aliás, já tomei esse vinho, A Era dos Ventos. Esse livro é um livro de poesia do Luiz Henrique Zanini, meu abraço para ele, meu muito obrigada pelo presente que eu adorei. É um livro que é da editora Contracorrente e de poesia do autor, né? Que também tem uma vinícola em Bento Gonçalves, que é esse nominho aqui, A Era dos Ventos. Inclusive, a gente estava comentando que é lindo o livro, eu tenho certeza que eu vou saboreá-lo muito bem. Do lado de uma garrafa de vinho, então, exatamente. Você vai amar. E a garrafa de vinho, inclusive, ela, além de ser linda, porque ela vem com uma imagem super legal no rótulo, ela tem uma poesia também na parte de trás dele, né? Então acaba que a garrafa sendo um item de colecionador, assim. Acho que é isso. É difícil se desfazer dela, né? Tem uma poesia, geralmente uma poesia linda. Então ele mistura a poesia com o vinho, com a história do vinho, a história da vinícola dele. É muito legal esse livro. Eu curti muito fazer ele e ler. Não li ele inteiro ainda, não terminei, mas já li uma boa parte. Já. Sabe que esse é um ponto interessante que eu fiquei pensando. Mas que você vai me responder no próximo bloco, porque passa tão rápido, a gente já está chegando ao final do primeiro bloco, mas vocês imaginem o tanto que esse moço lê, né? O tanto de coisa que ele precisa ler. Mas, junto com o que ele precisa ler, tem o que ele gosta de ler. Já aconteceu, mas não responda agora, deixa esse gostinho para o segundo bloco. Ana, quero muito ler tal livro, mas estou lendo esse e não consegui ainda começar o outro. Deve estar assim, né? Porque se eu tenho uma lista de livro que tem um que sempre pula na frente do outro e eu vou arrastando essa fila, imagina para você. Então, ó, nosso papo vai continuar aqui no segundo bloco, segura um pouquinho que a gente já volta aqui na Livraria Contracorrente. Até já!